Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos leitores e ouvintes do podcast Vida Destra. Bom dia, amigos. Eu queria deixar alguns comentários aqui para vocês hoje. Eu acredito que todos devem estar ouvindo na imprensa aí do Brasil, né, que o Japão decretou estado de emergência. Né? Eu gostaria de fazer alguns comentários, né, porque já estão surgindo, né, algumas pessoas aí dizendo que, olha lá, o Japão também entrou em quarentena, né? E não é nada disso. Na terça-feira, realmente, o primeiro-ministro Shinzo Abe decretou estado de emergência em 6 províncias. É importante salientar que o Japão é dividido em 47 províncias e dessas 47, apenas 6, incluindo a capital Tóquio, foram colocadas em estado de emergência. E o que significa isso? Não é lockdown, não é quarentena forçada, nada disso. Apenas com esse estado de emergência, o governo está fazendo o que? Ele está enfatizando de forma assim, mais incisiva, né? Que as pessoas tenham mais cuidado ao sair de casa. As atividades econômicas continuam funcionando. Por precaução, algumas escolas em algumas localidades suspenderam as aulas e as aulas passarão a ser através, né, serão videoaulas através da internet. O governo está pedindo para que as pessoas evitem sair de casa sem necessidade e está alertando as pessoas para que, quando for sair de casa, né, que elas saiam cientes de que existe a possibilidade de contaminação e, por isso, elas devem sair de casa prevenidas, ou seja, usando máscaras, devem, sempre que possível, usar o álcool gel que está disponível em locais públicos, como estações de trem, nos restaurantes, lojas de departamentos. E ao voltar da rua, o governo pede para as pessoas que, ao voltar da rua, imediatamente lavem as mãos com água e sabão, façam um gargarejo e lavem o rosto. Né? A única coisa que mudou a princípio é isso. Todos os serviços continuam funcionando, as empresas, o comércio continua tudo funcionando normalmente. A única coisa é que algumas empresas tomaram a iniciativa de reduzir o horário de trabalho, de remanejar o horário de trabalho de alguns escritórios, né, algumas empresas remanejaram o horário para diminuir um pouco, né, a quantidade de funcionários. Foram tomadas algumas providências, como por exemplo em restaurantes, né, diminuiu o número de assentos para poder espaçá-los, né, mas de forma geral tudo continua funcionando normalmente. Então, essas medidas desse estado de emergência, na verdade, na prática, para nós não mudou muita coisa. A província onde eu moro, ela não foi incluída entre as 6 que estão sob estado de emergência. Agora, o interessante é que os governadores, né, de todas as províncias aguardaram o pronunciamento oficial do primeiro-ministro e depois que ele se pronunciou, eles também se pronunciaram, a população local, e todos eles alinhados com as medidas adotadas pelo primeiro-ministro, inclusive as províncias que não estão sob estado de emergência adotaram por iniciativa própria as mesmas medidas das outras províncias. E uma coisa que está sendo bastante enfatizado aqui é o pedido para as pessoas evitar transitar de uma província para outra, né, na medida do possível, né, aquelas pessoas que moram longe das suas famílias que deixem de visitá-las até que a situação melhore. Hoje pela manhã, as informações que nós tínhamos aqui era de que o Japão estava com 4.458 casos confirmados e 98 mortes. Eu trago esses números para mostrar para as pessoas, né, que a situação não saiu do controle. Muito pelo contrário, o que o governo quer é encerrar essa história de vez para que as pessoas possam voltar a trabalhar sem essa preocupação dessa pandemia, né, para que a economia possa voltar a girar com força total. E, falando sobre economia, deixo aqui um comentário rápido também sobre uma medida interessante do governo. Né, o governo do Japão anunciou uma linha de crédito de até 2 bilhões de dólares para as empresas japonesas que atuam no exterior e que tenham interesse em diversificar os países de atuação. O governo japonês chegou à conclusão que a maioria das empresas japonesas que atuam no exterior estão concentrando suas produções, né, suas linhas de produção num único país, no caso, a China. E isso causou um problema muito grande agora com essa pandemia, porque houve uma ruptura na cadeia de suprimentos e a indústria aqui no Japão, o comércio, foi bastante afetado.
Para que isso não volte a acontecer no futuro, o governo vai conceder esse financiamento para as empresas japonesas que tenham interesse em diversificar a sua produção para outros países, né, para não ficar tudo num país só. E caso as empresas japonesas que atuam hoje no exterior, caso elas tenham interesse em repatriar sua produção, a linha de crédito pode ser até maior. Né? Ou seja, o governo japonês levou uma paulada e não pretende levar outra no futuro, está tentando aprender com os erros. E eles estão colocando em prática aquela máxima que nós temos no Brasil: não colocar todos os ovos na mesma cesta. Amigos, um grande abraço a todos, tenham um bom dia. Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os leitores e ouvintes e até a próxima. Caso queira ouvir uma versão anterior dos nossos podcasts, acesse o site vidadestra.org/podcast. Juntos somos mais fortes.